Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal BetCaracatips e hoje vamos ao grid número 257 para sexta-feira de jogos amigáveis, ok? Temos aqui também jogos na Nacional de França, que é a terceira liga, e também vamos aqui a um jogo na Liga Profissional da Argentina, que podemos já começar aqui, neste caso, com o Argentino Júnior Lanús, que joga já à meia-noite, ou seja, já nesta início de madrugada. Meus amigos, Argentinos Júniors a jogar em casa, uma equipa que tem 2 vitórias e 2 empates, é uma equipa que marcou em 3 dos últimos 5 jogos, é uma equipa que não perde em 4 dos últimos 5 jogos a jogar em casa. Já o Lanús, quando joga fora, é uma equipa que os últimos 4 jogos marcou sempre, os últimos 4 jogos não perdeu jogo. Acredito aqui, neste caso, que poderá haver um jogo para um over 1,5 no jogo, derivado basicamente à equipa do Lanús, que tem marcado pelo menos sempre golos. O Argentino Júnior não marca sempre, mas tem acontecido aqui pelo menos um golo dos Argentinos Júnior em 3 dos jogos quando jogou em casa, e por isso o over 1,5 no jogo está aqui uma odd de 1,47€. O ambas marcam, eu não descarto aqui a moda mais alta a 2,15€, mas sobretudo eu vou na Argentinos Júniors ao empate e over 1,5 no jogo, ou então Argentinos Júniors ao empate e menos de 3,5 golos. Acredito que seja um jogo onde não haja muitos golos, como podem verificar. Aconteceram aqui, ora então, 3, 4, 5, 6 golos em 5 jogos nos Argentinos Júniors a jogar em casa, e o Lanús, quando jogou fora, uma hora seja 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 golos. Portanto, não seja um jogo onde haja muitos golos. Portanto, o over 1,5 no jogo acho que é a aposta mais credível que vocês poderão ter aqui como sugestão de aposta. Depois, vamos aqui já à Liga Nacional, que é para já despachar estes 3 jogos. Dijon, Versalhes. Dijon, que atualmente está aqui em primeiro lugar, vai jogar contra o 6º classificado. O Dijon, a jogar em casa, marcou 11 golos, dá uma média de 2,2 golos por jogo. O Dijon não perde em casa há 5 jogos, já o Versalhes é diferente, tem aqui 2 derrotas, 2 vitórias, um empate, uma equipa que marcou em 3 dos últimos 5 jogos, mas acredito que o Dijon seja uma equipa onde pode vencer este jogo, ok? Pode vencer este jogo, e para vencer o jogo encontra-se aqui a 1,59€. Dijon para marcar também 2 golos, derivado a esta sequência de jogos. O Dijon, como já vos disse, 11 golos marcados, média de 2,2. Dijon marca 2 golos. Orleans, Villefranche. Pessoal, aqui o Orleans, 4º lugar, Villefranche, 11º classificado. O Orleans a jogar em casa não vem numa boa sequência de jogos, ok? Os últimos 5 jogos, como podem verificar, o ambas marcam aconteceu. O over 1,5 também aconteceu. Jogos aqui para um over 1,5 no jogo está abaixo, é 1,21€, mas se quiserem aproveitar esta odd, é perfeita para colocarem num póquer ou numa tripleta. Já o Villefranche a jogar fora, uma equipa que marcou em 4 dos últimos 5 jogos. Portanto, não descarto aqui, obviamente, um jogo para ambas marcam 1,72€. Boa odd para fazerem em simples, vocês que gostam de apostas esportivas em simples. Acredito na vitória do Orleans, porque está em 4º lugar. Acredito que também poderá acontecer Orleans ao empate e over 1,5 no jogo, não vá o jogo ficar empatado. Okay? O Orleans, mesmo assim, a jogar em casa, marcou em todos, e o over 1,5 no jogo já estou a contar basicamente com o ambas marcam, que poderá acontecer aqui neste jogo, derivado à equipa do Orleans sofrer golos. Vamos aqui para o terceiro jogo, Sochaux, Quevilly-Rouen, segundo classificado contra o 16º, como podem verificar, segundo classificado a 1 ponto do primeiro Dijon, e contra o 16º classificado, o Quevilly-Rouen. Meus amigos, isto aqui, na minha visão, é só show para vencer direto, e para vencer direto está a 1,42€. Okay? Eu aqui nesta liga não conheço, escolhi estes 3 jogos, vamos ver o que é que poderá acontecer. Eu acredito até na vitória das 3 equipas que estão a jogar em casa, que eu vos sugeri. Pessoal, agora vamos aqui aos amigáveis internacionais do Campeonato do Mundo, neste caso não é Campeonato do Mundo, é amigáveis internacionais. Eu escolhi aqui o jogo da Áustria com o Ghana.
e vamos aqui passar. Este é o barulho que eu tenho aqui para vocês, porque eu tenho aqui as minhas coisas escritas. Eu no final do vídeo deixo, como ontem, as minhas tips e análises para vocês poderem fazer as vossas apostas, se vocês quiserem fazer. Meus amigos, o jogo da Áustria contra o Ghana, obviamente um jogo de ambas marcam, penso eu, ou então de over 1,5 no jogo, mas acredito noutros tipos de aposta. Porquê? Isto, como os jogos não conta em casa ou fora, independentemente da Áustria ir jogar em casa, estes jogos das seleções, no meu entender, têm que ser analisados com a sequência atual. Neste caso, os últimos 5 jogos, seja em casa, seja fora, de qualquer uma das seleções. Porque aqui não é como aos clubes, em que o clube joga melhor em casa ou joga melhor fora. E aqui é um jogo amigável, onde neste caso a equipa da Áustria vai jogar em casa, e por isso os últimos 5 jogos a Áustria marcou em 4 dos últimos 5 jogos, marcou cerca de 80% nos jogos. É uma seleção que, como podem verificar, a jogar em casa tem esta sequência de jogos, mas o que conta na minha visão é esta sequência, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Ghana, uma seleção que os últimos 2 jogos perdeu, sofreu golos em 2 dos últimos 5 jogos, foram estes 2 jogos que perderam. O Ghana marcou em 3 dos últimos 5 jogos, como podem verificar são as 3 vitórias, portanto eu acredito que saia daqui um jogo onde o Áustria ao empate e over 1,5 no jogo será uma boa aposta. Também acredito, derivado à seleção da Áustria estar a jogar em casa, e com esta sequência que a Áustria joga em casa, tem aqui jogos de uma data mais longa, mas acredito que a Áustria, para vencer, e como podem verificar aqui também, o over no jogo a 1,20€. O ambas marcam, não descarto aqui a 1,76€. Pessoal, depois vamos aqui a jogos mais interessantes, onde temos a Inglaterra com o Uruguai. Inglaterra, os últimos 5 jogos venceu os 5, 100% de vitórias. O Uruguai não perde em 4 dos últimos 5 jogos. Perdeu o último contra os Estados Unidos, um amigável, mas é amigável, por isso é que se chamam amigáveis, e há sempre golos por todo o lado. A Inglaterra marcou nos últimos 5 jogos, marcou 17 golos, dá uma média de 3.4. O Uruguai marcou em 3 dos últimos 5 jogos, uma média de 60% de marcar golos. Neste caso tem aqui 2 empates, por isso é que é os 60% onde marcou golos. No confronto direto entre eles, aqui o caso muda de figura, são 3, ambas marcam, 3 over 2,5. Portanto, acredito que sai daqui um jogo onde a Inglaterra marca 2 golos, derivado a esta sequência de jogos que a Inglaterra tem. O ambas marcam também associado aqui, derivado a confronto direto, que tem acontecido, o ambas marcam em 3 dos 4 que disputaram, e por isso o ambas marcam 1,97€. Excelente aposta para vocês. Depois vamos aqui ao Países Baixos, Noruega, que é o cartaz do meu Vamos ao Green, precisamente para vermos os jogadores do Gakpo e o Eric Haaland, ok? Cabeças de cartazes aqui do meu Vamos ao Green, e também na minha visão de ambas as seleções. Pessoal, os Países Baixos não perdem há 5 jogos. A Noruega não perde há 5 jogos. Os Países Baixos marcaram em todos os encontros. A Noruega marcou em todos os encontros. Pessoal, isto aqui só há 2 tipos de aposta para vocês. O ambas marcam e um golo em ambas as partes. Porque é que o ambas marcam está aqui mencionado? Meus amigos, acho que não tem grande coisa para se analisar. Marcaram em todos. 5 jogos, todos eles marcaram um golo. Golos em ambas as partes dos Países Baixos aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 aqui e mais outro aqui em baixo, 4, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ok? Aqui, gols em ambas as partes, está confirmado na parte dos Países Baixos. Na Noruega, podem verificar aqui também, uma vez, 2 vezes, agora aqui nesta com a Estónia, este não aconteceu, aqui aconteceu, e aqui
também aconteceu. Meus amigos, em 4 dos últimos 5 jogos, em qualquer uma das equipas, das seleções, aconteceu o gol em ambas as partes. Por isso, gols em ambas as partes e o ambas marcam será as minhas sugestões de aposta para este jogo da capa do Vamos ao Green de hoje. E se já gostaste de algum tipo de aposta que eu deixei aqui como sugestão de aposta para ti, não te esqueças, podes meter um like e subscrever o meu canal e fazeres com que o meu canal seja sugerido pelo algoritmo do YouTube mais vezes a mais pessoas que gostem de apostas esportivas como tu que estás a assistir. E já sabes que para ver as minhas apostas, entras no meu canal de Telegram que fica na descrição de todos os meus vídeos, deste e de outros que já existem, e entras no canal de Telegram que é completamente gratuito e lá tens acesso a mais informações, a mais apostas, apostas ao vivo, visto que nem sempre ganho, nem sempre perco, é o meu slogan, porque eu não sou perfeito, ok? Peço sempre é que vocês tenham uma boa gestão de banca, não só porque aquela equipa ou a seleção é a favorita e vamos ter que investir mais um bocadinho. Meus amigos, nem sempre as favoritas ganham. Temos vindo a ver que ultimamente já não existem equipas favoritas. Eu sei que neste momento o Kosovo está a ganhar à Eslováquia 4-2 e teve a perder 2-1, só para vocês terem a noção. Portanto, feita aqui a publicidade, pessoal, vamos voltar aqui à Suíça contra a Alemanha. A Suíça, uma seleção que a jogar seja em casa, seja fora, marcou em 4 dos últimos 5 jogos, 80% dos jogos que a Suíça jogou em casa, neste caso marcou o gol. A Suíça marcou 10 golos em 5 jogos, uma média de 2 golos por jogo. Já a Alemanha, aquela seleção que tem 5 vitórias seguidas, uma seleção que tem 16 golos marcados em 5 jogos, dá uma média de 3.2. Confrontos diretos entre estas duas seleções. Over 2,5 em 3 jogos, o ambas marcam em 4 jogos dos últimos 5 que disputaram e por isso eu vou sugerir, obviamente, um jogo para golos. O over 2,5, 1,51€, top. O ambas marcam 1,46€, top. E acredito que a Alemanha não perde e por isso a Alemanha vence ao empate e over 1,5 no jogo. Análise muito rápida em relação a estas duas seleções, muito fácil e muito credível na minha visão. Depois, vamos aqui para o jogo da Espanha com a Sérvia, onde temos esta sequência de jogos da Espanha que não perde há 5 jogos e a Sérvia tem apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Meus amigos, a Espanha em 5 jogos marcou 18 golos, tem uma média de 3.6. A Sérvia, as 2 vitórias que tem é contra Andorra e contra a Letónia. Muito, mas muito abaixo daquela seleção que a Sérvia é. A Sérvia, quando apanha seleções de maior nível, não consegue dar qualquer tipo de vazão, não consegue fazer nada em relação aos jogos que ela disputa contra seleções de maior nível. E por isso, acredito aqui numa vitória da Espanha a 1,21€. A Espanha para marcar 2 golos, derivado a esta sequência de jogos de golos que a Espanha tem. E obviamente um handicap de menos 1 para a Espanha, ou seja, a Espanha vence pela uma margem de pelo menos 2 golos. Handicap menos 1, Espanha vence e a Espanha marca 2 golos. Pessoal, vamos aqui ao último jogo da minha análise dos amigáveis para esta sexta-feira. Temos aqui um confronto entre a América do Sul, basicamente, se formos a ver, e a África. Meus amigos, Marrocos e Equador. O Marrocos a jogar é uma seleção que não perde há 5 jogos. O Equador não perde há 5 jogos. Marcou em 4 dos últimos 5 jogos e o Marrocos marcou em 3 dos últimos 5 jogos. Porque aqui os penaltis contam 0 e aqui foi a Taça das Nações Africanas que foi atribuída ao Marrocos. Por isso não marcou gol. Os jogos ficaram ambos 0-0. Mas o que é que eu posso tirar aqui de análises para vocês? Marrocos, como já vos disse, marcou 6 golos e o Equador marcou 5 golos. Podem fazer aqui as contas. 2, e um 3, e um 4, e um 5 golos. Meus amigos, over 1,5 no jogo aqui mencionado a 1,45€, top. Ok? Mesmo top. Derivado a ser amigável. Ambas marcam a 2,03€. Meus amigos, foi o Vamos ao Green. Espero que tenham gostado das minhas análises. Agora no final vou-vos deixar, como fiz ontem, as minhas tips
mais credíveis para vocês poderem fazer as vossas apostas. Meus amigos, amanhã voltaremos com o Vamos ao Green para os jogos de sábado. Portem-se bem e até amanhã.